Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rudeglan. Nesta oportunidade, faremos algumas aplicações das propriedades da potência. Então, temos aqui o exemplo 1, 2 elevado a menos 1, menos 2 elevado a 2, mais menos 2 elevado a menos 1, dividido para 2 elevado a 2, mais 2 elevado a menos 2. Perceba que, nesse exemplo, as bases são diferentes. Eu tenho o mesmo numeral 2, porém o sinal desse primeiro é positivo e desse segundo aqui é negativo. Aqui também é negativo, aqui é positivo e aqui é positivo. Como as bases não são iguais, não dá para nós aplicarmos a propriedade colocando o fator comum em evidência, pois essa propriedade só é válida caso as bases sejam iguais. Então, como faremos nesse caso, nós resolveremos uma por uma de cada vez. Base inteira, expoente negativo. Como é que nós resolvemos uma base inteira com expoente negativo? Então, a princípio, temos que eliminar esse sinal negativo. E como que fazemos isso? Coloca-se o numeral 1 em cima, passa a barra de fração, repete a base e repete o expoente sem o sinal negativo. Aí menos, base inteira positiva, expoente par, toda vez que eu tiver uma base inteira, seja positiva ou negativa. Se a base é inteira, o expoente é par, vai dar um resultado positivo. Se a base é inteira, o expoente é ímpar, então esse resultado será um resultado negativo. Como nesse caso a minha base é inteira negativa, elevado ao expoente par, o resultado será positivo. Por quê? Porque eu tenho menos 2 elevado ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Então, sempre que o expoente for um número par e a minha base for negativa, vai dar sempre o resultado positivo, porque eu vou formar dupla. E à medida que eu formo dupla, negativo com negativo, dá positivo. Então vai ficar mais 4. Mais base negativa elevado ao expoente também negativo. Primeiro eu tenho que eliminar esse sinal negativo do expoente. Como é o que eu faço? Coloco 1 em cima, repete a base, coloca em parênteses porque a base está negativa. Elevado a 1 sem o sinal negativo. E aqui embaixo vou desenvolver 2 ao quadrado, é 2 vezes 2 que dá 4, mais, observa, base inteira, expoente negativo, elimina-se o sinal negativo, coloca-se 1 em cima, repete a base e repete o expoente. Vou traçar aqui a barra, aí eu vou desenvolvendo as potências, 1 sobre 2 elevado a 1 dá 2. Agora vou eliminar o parênteses, negativo com positivo dá negativo. Vai dar o 4. E agora aqui, mais 1 sobre base negativa menos 2 elevado a 1. Toda a base elevada ao expoente 1 dá a mesma base, então fica menos 2. Repete aqui o 4, mais 1 sobre 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. Continua aqui repetindo, repete a base, 1 meio, menos 4. E aqui eu vou fazer o jogo de sinal, positivo com negativo, positivo com negativo, vai dar negativo. Então fica menos 1 sobre 2.
E aqui embaixo, ó, o que eu vou fazer? Aqui embaixo, perceba que não aparece o denominador. Como não aparece esse denominador, eu posso aqui colocar o numeral 1. Então, eu coloco o numeral 1 porque não apareceu o denominador. Então, já sabemos que esse denominador é 1, porque todo numeral divide por 1. Aí eu vou calcular o MMC entre 1 e 4. Pela propriedades dos MMC, se o maior dividir pelo menor, o maior é o MMC. Então, o maior 4 divide por 1, que é menor. Então, 4 divide por 1 vai dar 4. Então, 4 será o MMC. Eu passo uma barra, coloco o 4 aqui no denominador, e eu pego esse MMC, divido pelo de baixo, que é o denominador, o resultado multiplico de cima, que é o numerador. Então, o denominador aqui é 1 e o numerador é 4. Vou pegar o MMC entre 1 e 4, que deu 4. Vou dividir pelo de baixo, que é o 1. O resultado multiplicado de cima, que é o 4. Então, 4 dividido para 1 dá 4. 4 vezes 4 dá 16. Mais 4 dividido para 4 dá 1. 1 vezes 1 também vai dar 1. Aí perceba aqui em cima eu tenho mais 1/2, porque não aparece o sinal aqui, é mais 1/2. E eu tenho aqui menos 1/2. Eu tenho dois números simétricos. Ora, se esses números são simétricos, a soma deles é 0. Então eu já posso cancelar aqui. E ficou lá em cima apenas o menos 4. Só que como aqui era uma fração, eu posso colocar o 1 aqui no denominador. Então, ficando menos 4 sobre 1. Então, fica assim. Menos 4 sobre 1. Vai ser a fração lá de cima. E aqui embaixo, 16 mais 1 vai ficar 17 sobre 4. O que eu tenho agora? Eu tenho uma divisão de frações. Uma divisão de frações, aquilo que nós começamos a aprender lá no 4º ano. Então, divisões de frações, como é que nós resolvemos? Repete-se a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda. O que é o inverso? O inverso é o contrário. Se eu tenho aqui 17 quartos, o inverso é 4/17. Aí fazendo a multiplicação, a divisão de fração virou uma multiplicação de frações. Então, pela multiplicação de frações, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Negativo com positivo dará negativo. 4 vezes 4, 16. 1 vezes o 17 vai dar 17. Então, meu resultado final aqui, dessa expressão, é menos 16/17. Agora o meu exemplo 2. No meu exemplo 2, perceba que existe uma base comum. 3, aqui também é 3, aqui também é 3 e aqui é 3. Todas essas bases são positivas. Então é a mesma base. Como eu possuo a mesma base, eu posso colocar a base com expoente menor em evidência. O que quer dizer isso? Colocar em evidência significa dizer que será aquele numeral que será divisível por todos esses aqui. Então vamos lá, eu tenho 3 elevado ao quadrado, eu tenho 3 elevado a menos 2, aqui em cima. Embaixo eu tenho as mesmas potências, 3 elevado ao quadrado e aqui 3 elevado a menos 2. Eu tenho um número positivo e um número negativo. Então, se eu tenho um número positivo e um número negativo,
Esse número negativo aqui, ele é menor. Logo, a base que eu vou colocar em evidência é 3 elevado a menos 2. Coloquei o 3 elevado a menos 2 em evidência, abro um parênteses. Aí vamos lá. Todos os demais termos dessa potência, dessa expressão, vão ser divisíveis por 3 elevado a menos 2. Eu começo pelo primeiro lá em cima. Então fica 3 elevado a 2 dividido para 3 elevado a menos 2. Eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Você repete a base e subtrai os expoentes. Então eu tenho 2, o menos da operação, porque é esse menos esse. Como de baixo é negativo, vou abrir um parênteses e colocar menos 2. Porque é o de cima menos o de baixo. Esse aqui é o de cima menos o de baixo. Como o de baixo é negativo, então ele vai mudar aqui o sinal. Menos com menos vai dar mais. Fica 2 mais 2. 2 mais 2 vai dar 4. Então, toda vez que o de baixo for negativo, então quando eu fizer o jogo de sinal, ele vai mudar para positivo. Está negativo, vai ficar positivo. Então ficou 3 a quarta. Eu coloco aqui 3 a quarta. Menos. E agora 3 elevado a menos 2 dividido para 3 elevado a menos 2. Estou pegando esse dividido por esse que está em evidência. O número dividido por ele mesmo vai dar 1. Então fica, ó, divisão de potência de mesma base. 3 elevado a menos 2, o de cima, menos o de baixo. Ó, como o de baixo é negativo, ele ficará positivo. Ó, menos 2, menos com menos vai dar mais 2. Repete a base. Números simétricos, a soma deles dá 0. Ficou 3 elevado a 0. Pela propriedade da potenciação, nós conhecemos que todo número elevado a 0 é igual a 1, com exceção do próprio 0. Então, 3 elevado a menos 2 dividido para 3 elevado a menos 2 dá 1. Pronto. Vou apagar aqui. Agora, o que nós verificamos? Que esse mesmo numeral que está em cima, ele também está embaixo. O mesmo numeral que está em cima também está embaixo, ou seja, então vai ficar a mesma coisa, o mesmo numeral que eu coloquei em evidência lá em cima, colocarei também embaixo, que é o mesmo. O mesmo numeral que está aqui em cima também está embaixo, então tem que dar o mesmo resultado, 3 a 4. O que vai mudar? Apenas o sinal. O sinal em cima é negativo, embaixo é positivo. O mesmo número que está em cima também está embaixo, vai dar o mesmo resultado 1. Aí eu tenho o mesmo número multiplicando e dividindo, eu cancelo ele. Aí ficou 3 a quarta menos 1 sobre 3 a quarta mais 1. Aí observa, por que eu tirei o parênteses? Porque não tem mais um número fora multiplicando. Esse número que estava em evidência estava multiplicando tudo que estava dentro do parênteses. Como ele agora foi cancelado, porque é o mesmo número multiplicando e dividindo, eu cancelo. Aí ficou 3 a quarta menos 1 sobre 3 a quarta mais 1. Então 3 a quarta, eu vou calcular 3 a quarta, vai dar 81. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Coloca-se aqui 81. Menos 1. 3 a quarta, 81. Só que agora embaixo é mais 1. 81 menos 1 dá 80. E 81 mais 1 dá 82. 80 não divide para 82, essa divisão não será exata. Porém, eu posso simplificar por 2. Então, ficará assim,
80 dividido para 2 dá 40. 82 para 2 dá 41. Esse aqui é o resultado final da minha expressão. E aqui agora no exemplo 3, eu tenho uma base menos 1/2, uma base negativa. E aqui eu tenho 1/2, uma base positiva. E aqui embaixo, menos 1/2, base negativa. Perceba que essa base é igual a essa, mas é diferente dessa, porque apesar de ser o mesmo numeral, 1/2, os sinais são diferentes. Então, como existe uma multiplicação e essa base de cima é igual à base de baixo, então haverá uma propriedade com essas duas bases. E essa terceira aqui eu vou repetir. Então fica assim, ó. Vou repetir lá. Menos 1/2 ao quadrado vezes 1/2 ao cubo. E aqui eu vou eliminar esse colchete, aplicando a propriedade da potência de potência. Eu tenho uma potência dentro do colchete e uma potência fora do colchete. Então, multiplico de dentro pelo de fora. Então, ficando assim, ó. Quando eu fizer essa multiplicação, ficará apenas o parênteses. Então, menos 1/2. Aí eu multiplico 2 vezes 3, vai dar 6. Continua aqui. Aí observa, eu tenho o mesmo número multiplicando e o mesmo número dividindo, a mesma base. Menos 1/2, menos 1/2. Então, o número em cima e o número embaixo tem uma divisão de potência de mesma base. Então, divisão de potência de mesma base. Repete-se a base, que é menos 1/2, e subtrai-se os expoentes, vai ficar 2 menos 6, vezes essa aqui que não alterou, 1/2 elevado a 3. Aí vamos lá, repete-se menos 1/2, 2 menos 6, sinal de diferença subtrai e conserva o sinal do maior, dá menos 4, vezes 1/2 elevado a 3. Aí, o que eu vou fazer agora? Perceba que essa base não é igual a essa base, então vou fazer uma alteração. Então vamos lá, menos 1/2 elevado a menos 4. Observa que meu expoente ele está negativo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar esse expoente aqui negativo, o sinal negativo desse expoente. Então, como a minha base é fracionária, não é uma base inteira, se fosse uma base inteira, como exemplo 1, para eliminar o sinal negativo, eu coloco 1 em cima, repete a base e repete o expoente sem o sinal. Como aqui a base é fracionária, para eu eliminar esse sinal negativo, basta eu inverter a base. Então eu vou inverter a base, vai ficar assim, ó. Menos 1/2 vai ficar menos 2 sobre 1. Aí esse sinal negativo desaparece. Elevado a 4. Vezes 1/2 elevado ao cubo. Vamos lá. Agora, ó, menos 2 sobre 1 dá menos 2 elevado a 4 vezes. Eu posso logo desenvolver aqui, ó, porque já que as bases são diferentes, eu posso desenvolver. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1. E 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, 1/8. Pego agora. E agora, ó, base negativa, expoente par. Toda vez que a base é negativa e expoente é par, o resultado dá positivo. Então, 2/4 é 16 positivo. Porque é menos 2 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais.
2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Mais 16, positivo. Vezes 1 oitavo. Aí o que eu tenho agora? Eu tenho um número inteiro multiplicando o número fracionário. Toda vez que eu tiver o número inteiro multiplicando o número fracionário, eu multiplico apenas o de cima, então 16 vezes 1 dá 16, e repete-se o de baixo. Aí 16 dividido para 8 vai dar 2. Por que nós fazemos isso? Multiplica apenas o de cima, repete o de baixo. 16 vezes 1 oitavo. Porque aqui embaixo está subtendido 1. Então, se é uma multiplicação de frações, ó, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Ó, 16 vezes 1, 16. 1 vezes o 8, 8. Ó, perceba que não alterou. Esse 1 aqui no denominador, ele não fez alteração nenhuma. Então, é como se eu estivesse apenas multiplicando o de cima e repetindo o de baixo, porque aqui é 1, e esse 1 multiplicando pelo 8 não altera o 8. Então, o resultado final dessa expressão é 2. Aí o exemplo 4. Nós temos aqui raiz quadrada 2 elevado a 27 mais 2 elevado a 30 sobre 10. Ó, agora eu tenho essa expressão 2 elevado a 27 mais 2 elevado a 30 sobre 10. Perceba que eu tenho a mesma base em cima, como eu tenho a mesma base, independente que aqui seja uma soma ou uma subtração, eu posso colocar em evidência a base que está com a menor potência. Então é isso que nós faremos. Então vou abrir aqui, ó, o sinal da raiz. 2 elevado a 27 é menor, coloco aqui 2 elevado a 27 em evidência. E abro parênteses. Ó. Então, esse 2 elevado a 27, que é a menor potência, será divisível para todos esses numerais aqui. Então, eu vou pegar o 2 elevado a 27, vou dividir por 2 elevado a 27. Depois eu pego o 2 elevado a 30 e divido para 2 elevado a 27. Que 2 elevado a 27 está em evidência, então representa o numeral que será dividido pelo 2 elevado a 27 e o 2 elevado a 30. Então vamos lá, 2 elevado a 27 dividido para 2 elevado a 27. Como já vimos, o número dividido por ele mesmo dá 1. Coloco 1 aqui. Mais. Agora, 2 elevado a 30 dividido para 2 elevado a 27. Divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. 30 menos 27 vai dar 3. Ficou 2 elevado a 3. E aqui embaixo nós temos 10. Vou apagar aqui. Repete-se o sinal da raiz, 2 elevado a 27. Aí ficará assim, ó, 1 mais 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8. Dividido por 10. Aí fica assim, raiz quadrada de 2 elevado a 27 vezes. Perceba que esse numeral que está fora, ó, ele está fora aqui do parênteses. Ele está multiplicando, certo? Está multiplicando. Então, 2 elevado a 27 vezes 1 mais 8 vai dar 9. Sobre 10. Aí eu fiquei agora com 2 elevado a 27 vezes 9,
dividido por 10. Continuando. Então, 12 elevado a 27 vezes 9 dividido por 10. Esse 9 aqui, eu posso expressar ele em um produto. Ele é 3 vezes 3. Então, pode ficar 3 ao quadrado. Eu posso colocar assim, 12 elevado a 27 vezes 3 ao quadrado sobre 10. O que eu vou perceber agora, gente? Esse 27, ele é um número ímpar e o meu índice aqui é par. Se aqui meu índice, por exemplo, fosse 3, eu pegaria esse 27 e dividiria por 3, que daria 9. Nesse caso aqui, 27 por 2 não vai dar exato. Mas eu poderia ver uma possibilidade mais próxima desse 27 dividido por 2. O número mais próximo que daria uma divisão exata seria o 27 ou antes do 27. Então, o número antes do 27 é o 26. 26 divide por 2, que vai dar 13. Então, eu coloco assim, ó, 2 elevado a 26, que é o número par antecedendo 27, vezes 2 elevado a 1, porque 26 mais 1 é 27. Pela propriedade de multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e somos expoentes. Vezes 3 elevado a 2, sobre 10. Aí, como o meu expoente agora é o 26 e o índice aqui é 2, o 26 divide por 2. Então, eu repito a base, ó, sai de dentro do radical. E eu divido, ó, 26 para 2 dá 13. Vezes. Agora aqui o expoente é menor do que o índice. Esse número vai permanecer dentro do radical. E aqui o meu índice é igual ao meu expoente. Ó. O índice é 2, o expoente é 2. Eu posso cancelar. Que é a mesma coisa de pegar o 2 e dividir por 2, que vai dar 1. Esse 3 também ele sai multiplicando. Então, deixa eu apagar aqui para ficar. Então, vai sair o 2, 26 para 2 dá 13. E esse 3 também sai. Quem ficou lá dentro? Ficou raiz quadrada de 2 sobre 10. Aí ficou 2 elevado a 13 vezes 3 vezes 2 sobre 10. 2 sobre 10, 2 não divide para 10, mas eu posso simplificar. Divide por 2 em cima e divide por 2 embaixo. Então, ficando assim, 1/5. Eu posso deixar aqui em forma de potência, como eu posso desenvolver esse resultado. Se eu quisesse resolver isso aqui, 2 elevado a 13, eu ia multiplicar o 2 elevado a 13 vezes. 2 elevado a 10 dá 1024. Elevado a 11, seria 1024 vezes 2, daria 2048. Elevado a 12, era 2048 vezes 2, que daria 4096. 4096 multiplicado agora por 2, 4096 vezes 2. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 9, 18, com 19, vai 1. 2 vezes 0, 0, com mais 1, 1. 2 vezes 4, 8. Daria 8.192. E 8.192 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 1, 3. Vezes 2, vai dar 5. E 3 vezes 8, 24. Então, aqui daria 24.576, raiz quadrada de 1/5. Então, conseguimos resolver essa expressão.
Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Espero também ter sido bastante claro. Se vocês gostaram dessa aula, se vocês conseguiram aprender, deixe aí o seu comentário, deixe o seu like e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.